Olá, sou Marcelo Amazonas, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje vou fazer um episódio sobre blocos. Vou aproveitar que esse assunto também foi abordado lá no episódio dos saxofones da nossa série O Arranjador Completo. Eu me lembro que quando eu estudei esse assunto lá no livro, quando eu estudei o livro, uns 15, 20 anos atrás, eu tive dificuldade com algumas coisas, alguns assuntos que tem no livro. O livro ele é um livro sobre arranjos e orquestrações, não é um livro, um compêndio ou alguma coisa, um tratado de harmonia. E ele mesmo fala isso lá na introdução do livro, que a gente deve ter conhecimentos sobre assuntos específicos, estrutura de acorde. No caso do bloco, a gente deve conhecer o que facilita as possibilidades de reharmonização. Para a gente saber isso, a gente tem que saber análise melódica e uma série de outras coisas, ter bem os campos harmônicos na cabeça. Então, para ir aparando essas arestas, eu vou fazendo esses episódios assim para que a gente possa mesmo se tornar um arranjador completo. Esse assunto, esse tipo de tratamento harmônico, ele pode ser aplicado em diversos naipes, seções diferentes da orquestra, e esse é o caso dos saxofones, ele é muito utilizado. Então, dentro desse contexto aqui, a gente vai agora dar uma esmiuçada e depois eu vou mostrar na própria música, no próprio exemplo do saminéstico. Eu vou dar as opções, vou explicar um pouco e depois a gente vai ver o próprio exemplo que o saminéstico fez. Vai ser muito interessante a aplicação disso. E aí também já cai no assunto de drop. Se você não viu, vou colocar também o link aqui do episódio. Já abrange tudo. Essas substituições também. A gente vê que todo o acorde, todo que está alterado, ele parte dessa estrutura dele, da principal, como a gente viu, e a gente tem essas possibilidades de reharmonização para cada nota de cada acorde, dependendo do tipo de acorde, como a gente já viu. Também vou colocar o link aqui. A gente já viu encadeamento de acorde, né? Condução de vozes, é a mesma coisa do episódio lá. A tônica pode ser substituída pela nona maior, menor, bemol, e as outras tensões também. Isso também acontece aqui no bloco, como a gente vai ver, e isso interfere na forma como a gente vai harmonizar. Bom, então vamos lá, vou te dar as opções quando um acorde. A primeira coisa que a gente deve saber para reharmonizar, para ter então assim essas opções claras, as notas que pertencem a um acorde. Então, dentro do acorde maior, as notas que a gente chama de estruturais, considera são Dó, Mi, Sol, Lá. Ou seja, tônica, terça, quinta e sexta. A sétima maior a gente já considera uma tensão, ela já é a sensível que vai para a tônica, já tem esse sentido forte de resolução. Então, dentro do acorde maior de tônica, 1, 3, 5, 6 são as notas do acorde. E dentro do acorde menor, com sétima, dessa tríade, 1, 3, 5 e a sétima menor. Essas são as notas do acorde. E assim também acontece com o dominante, né? 1, terça maior, aqui era 1 bemol 3, né, no menor. 1, terça maior, 3, 5, bemol 7. Então essas são as notas do acorde. O que for fora, por exemplo, se você está fazendo um Dó, esse Ré, ele é uma nota que pertence à escala, mas ele pode ser harmonizado de várias formas. Ele pode ser visto como uma nota que está dentro da escala de um diminuto, pode ser visto como uma nota que está simplesmente na escala do dominante, na escala do Sol, né? Esse Ré estaria dentro, e pode estar ainda em outras escalas, e é dependendo do contexto, se está no tempo forte, tempo fraco. Por isso que eu falei, envolve análise melódica. Então, à medida em que tudo for andando, eu vou cercando aqui no canal para a gente ter bem essa base sólida de estudo. Então eu vou cercando esses assuntos, são assuntos correlacionados. Hoje eu vou falando disso e aí para frente eu faço um episódio específico sobre análise melódica, que aí fecha todo esse ciclo, né? Então tá, 1, 3, 5, 6, 1, bemol 3, 5, bemol 7, 1, 3, 5, bemol 7, tá bom? Então, para os acordes, quando você tem uma nota que pertence ao próprio acorde, vamos começar com as harmonizações. E olha, tudo que for fora do processo de simplesmente montar o acorde a partir da estrutura dele original, então você tem uma nota do acorde, você simplesmente completa com as outras notas do acorde, e isso não envolve reharmonização. E tudo que for fora disso já envolve a reharmonização, envolve outras possibilidades de escolhas. Então, quando a gente tem a nota que é do acorde, por exemplo, então eu tenho esse Lá, vamos dar uma olhada aqui, eu vou colocar o exemplo aí. Lá, Sol, Mi, Dó, simplesmente completo com o acorde, é um Dó 6,
tá na cifra, o contexto dessa melodia tá dentro de Dó, ok, então Lá, Sol, Mi, Dó. Se é um Sol 7, um dominante, a mesma coisa, olha, Si, essa nota que apareceu na melodia é o Si. Então eu simplesmente completo com as outras do acorde. A nota de baixo, ó, vocês estão vendo o Si, é a dobra, que normalmente dentro desse procedimento padrão, a gente faz assim, automatizado, digamos assim, um pouco, né? Que é esse procedimento dos blocos. Depois a gente tem como tensão, olha, ela vai passar, aquela nota de passagem, como a gente viu, ó, no outro exemplo. Dó, Ré, Mi. Quando anda, você continua no contexto de Dó e você vai encarar ela como uma nota de passagem da escala, por exemplo, tá? Então, ó. E o que você pode fazer também, porque aí você vai repetir, né, duas notas, as notas de baixo aqui do acorde da base. Mi, Sol, Lá, Dó, Mi, Sol de novo, Si, Ré, e aí que vai. Então você faz o cross voicing, como foi falado lá no próprio episódio lá dos saxofones. Você cruza, uma vai tocar Sol, Mi, Sol e a outra vai tocar Mi, Sol, Lá. E aí sim você tem esse cruzamento de vozes e evita, deixa mais interessante, mais fluido o arranjo e mais interessante para quem vai tocar também. Então a gente tem que sempre pensar nisso, né? Olha só, Si bemol. Quando você tem notas do acorde, quando você vira o acorde lá, alguma substituição. Então, por exemplo, suponhamos que você tem um Si bemol 7 e você, na verdade, tem um Si bemol 13, 7, 13. Então a gente já sabe, conforme o episódio lá de encadeamento, que no estado puro original a gente deve ter capacidade de enxergar isso, né? Ele seria assim, o Si bemol 7. E esse 13 está no lugar dessa. Você simplesmente omite a nota, como a gente faz lá. Substitui. Então quando você tem... Mas você continua nesse contexto, né? Ela é uma tensão. Ela é considerada. É a tensão que vai resolver. Então é como se ela fizesse... Tá? O 13 que vai para o 5. E isso também acontece aqui no bemol, embora ele esteja aparecendo Si, é Do bemol. Isso também aconteceu com Fá, na quinta para o 13, e aconteceu no Si bemol, foi para o Dó bemol. A tônica, que é bem comum, vai para a nona bemol. Tá? Então quando você tiver, simplesmente substitui. Por exemplo, lá no Lá menor, ó, quando o acorde é menor com sétima, né? Aqui é a mesma coisa, no lugar da quinta, lembra daquela tabela lá? Ó, eu tenho a quarta, o 11, né? Que é o Ré, no lugar do Mi, simplesmente, tá? Então vamos lá, outros tipos de reharmonização. Agora vamos ver as reharmonizações, as aproximações. A gente já viu por nota da escala, como eu acabei de mostrar, agora vamos ver aproximações cromáticas, os tipos que tem. Então, suponhamos que a gente tem essa melodia que a gente está vendo aí. Lembre-se, os blocos, esse tipo de tratamento de harmonizar em bloco, cada nota, ela é feita a partir de uma melodia. Então, sempre o arranjador, eu vou falar no meu caso, eu penso essa sessão, esse bloco, no meio eu quero fazer um bloco, você já vai pensar, eu penso como se fosse um chorus, tem modulação, não tem modulação? No caso do saminético não tem modulação. Então, por exemplo, vamos pegar o caso dele. Lá ele já pensa que agora ele vai fazer um bloco com o mesmo material, ele usa lá a mesma estrutura harmônica, né? Ele repete o mesmo chorus, e aí ele faz um improviso, depois em cima desse improviso, mas quando ele cria o improviso, ele já está pensando na região, está pensando em determinados cromatismos, saltos que vão tornar tudo isso interessante, porque é muita prática que esse tipo de pessoal tem quando faz bastante. Então, lembre-se, também já falei, os blocos, um dos segredos que estão na base é você ter um bom material melódico, que depois você vai poder explorar, deitar e rolar, como a gente fala, né? Cromatismo, saltos, notas que deixam claras, antecipações, notas que sejam do acorde, porque aí em tempos-chave da frase, que assim, a gente vai dar uma olhadinha no Sami, que assim, você depois quando for aproximar, for fazer essas outras escolhas, você tem bastante cromatismo, bastante tensão e relaxamento, que a música é isso aí, né? Vai fazendo assim com as nossas emoções, né? Então, vamos lá para os cromatismos. Suponhamos que você tem essa melodia, que é bem comum. Você vai pensar que sempre vai fazer primeiro as notas que são do acorde. Então, ó, o Dó, aí você faz o Dó 6, Lá, Sol, Mi, a sexta do acorde, né? Considera ela. E depois ela volta para o Dó lá na frente. Então você vê que está fazendo uma espécie de apogiatura. É tudo paralelo. Então esse tipo de harmonização se chama cromático paralela. Tudo paralelo, tá vendo?
Ou se for um acorde dominante, ó, por exemplo, Dó7, aquilo que eu falei de enxergar a estrutura. Vamos imaginar que isso aqui é um Dó7, que nem lá na tabela, tá? E aqui tem uma dobra embaixo, né, que é a dobra da voz principal. Então, olha só, a segunda ali colcheia que está o acorde, Dó, Si, Sol, Mi, Dó. O Dó sustenido é uma aproximação. Então, o Dó virou Ré, a tônica virou nona, a quinta virou 13, tá vendo? E dentro disso ele considerou paralelo. A frase é... Então, ó... Tudo paralelo, tá? Um outro tipo é cromática não paralela. Você vai fazer cromático, mas as vozes vão cada uma para um lado, duas para um lado, duas para o outro uma hora, três... Enfim, elas tomam resoluções diferentes para sentidos diferentes. Então, por exemplo, ó, Dó. Aí quando eu faço esse Ré sustenido, a melodia é a mesma, ó. Dó, Ré, Mi. Então, o Dó. Aqui nesse Ré sustenido, ó, eu vou pensar. Lembra, eu vou aproximar C primeiro, eu fiz o outro Dó lá em cima. É sempre assim que funciona. Depois esse. Então ele pensou que esse Ré sustenido é a aproximação do Mi. Em pensando assim, ele foi fazendo os paralelismos, né? Ele considerou tudo paralelo. Só que aqui, olha, em vez de ir para cá, ele desceu, essa também desceu e a de cima subiu. Então fica como se fosse um Si, 6, né? Mais de 7. Interessante, né? Mais uma possibilidade. Na medida do possível, você pode ir gravando uma, gravando outra num sample ou alguma coisa. E você vai ouvindo uma atrás da outra, estudando mesmo, vai escutando a diferença. Quando pintar isso que você for fazer, ou for estudar, ou tiver que fazer um trecho de música, quiser fazer, estiver fazendo um arranjo, dá esse tempinho para você, testa uma, testa a outra, vê o contexto harmônico, né, da melodia e testa, tá? Então, olha, tem essa, tem a cromático não paralela e também um outro exemplo, por exemplo, você pode fazer, tem esse, né? E você também tem, por exemplo, paralelo, paralelo, e depois a de cima sobe e as outras descem. Então é isso, né? Tá? Então vamos ver. Existe também a paralela não cromática. Você vai fazer o paralelismo, ó, acontece normalmente com... Então, não com meio tom, com tom inteiro. A escala também de tom inteiro também dá certo, por causa da natureza dela, né? Mas aqui nesse contexto de tônica. Então, suponhamos que você tem essa melodia. Tá? Então, Dó, eu harmonizei como Dó 6, e aí eu vou seguir paralelo, ó. E vou seguir, mas sem o cromatismo, tá? Então você perde um pouco do cromatismo, mas ao mesmo tempo ganha outras cores, dá uma cara e fica com também, normalmente esses acordes advêm do modal, né? Quando você for analisar as explicações para eles vão ser essas, né? Mas é legal que dá aquela cara. Aqui é até meio chovendo na roseira, sei lá, alguma coisa. E tantos milhões de músicas. Agora vamos lá, reharmonização por dominante. Quando você tem essa nota de passagem, vamos voltar. Você tem de novo a melodia. Dó, Ré, ou Dó, Mi, Mi. Você pode imaginar que esse Mi aqui é da escala de um dominante. Olha, ele pode estar alterado, o Sol, como é o caso. Poderia ser do Ré puro, do dominante, sem essas alterações, por exemplo. Tá? No caso aqui, como a melodia está ali, você pode entender que também é do dominante, mas esse dominante é alterado. Então, olha, Dó, Ré, Mi e o Mi natural. Ele está fazendo o papel do Sol, tá bom? Você também tem a reharmonização por diminuta, né? Que normalmente está ocupando o papel de um dominante mesmo. Então, olha, seguindo. Esse Dó, agora assim, ó, Dó, Ré, Mi. Esse Ré, em vez de um dominante, você vai pensar que ele é um diminuto também. Essa nota de escala, ela é de passagem. De que escala ela pode ser? Da escala do diminuto. Então, ó, vai ficar... Eu fui por baixo em Mi, só para dar uma... Enfim, mas Dó com a dobra, né, embaixo. Essa escala é legal porque, olha, é a escala do Barry Harris. Quem já falou sobre essa escala é o Murilo lá do SPM. Dá uma olhadinha no canal dele, e também já falou sobre uma outra forma. Acho que muitos de vocês já vieram desse canal, né?
uma outra forma de fazer blocos, uma forma um pouco mais direta, elimina... Você perde algumas possibilidades de reharmonização, mas você, se não tem conhecimento, é uma forma que eu achei bastante eficaz. Ele explicou, não conhecia, de fazer blocos de forma automatizada, lá mantendo nota, fazendo as coisas. Dá uma olhadinha lá no canal dele também, essa história de bloco, que é interessante, vale a pena. Uma forma prática para fazer. E ele também já falou dessa escala do Barry Harris. Essa escala é legal, porque ela transforma tudo em tônica, dominante, tônica, dominante, tônica. Ela é aquela escala maior com a sexta menor junto. E aí ela gera um campo harmônico muito legal, né? Tem maior, menor, acorde alterado, todo tipo de acorde. Então nesse contexto aqui que a gente está vendo, né, a gente vai encarar como um diminuto. Você poderia continuar, ó. Nessa escala, é isso que é legal dessa escala. Então olha só, e no menor a mesma coisa, ó. Se fosse Sol Lá, tá bom? Por diminuto. Você vai reharmonizar. Essa escala é legal, ela também é usada no Gypsy Jazz lá, né? Eu já falei, né? Bom, a gente vai, já começa a querer dar asas à imaginação, mas é isso. Tá vendo? Aí eu já dei uma inventada. Mas é uma escala bem legal, escala de sexta, escala maior de sexta menor, escala do Barry Harris. Pode dar uma olhadinha. Então, pode reharmonizar por diminuta. Uma outra forma que você tem para reharmonizar é pelo 7/7. Quando essa escala ela couber, quando essa nota, a mesma coisa, ó, do, ré sustenido, mi, ou mi bemol mi, mi. Dentro desse contexto, eu vou chamar de ré sustenido, porque o 7/7, veja, na tonalidade de dó. Assim como a gente tem dominantes secundários, subdominantes secundários, quando a gente faz 2, 5, 1. A gente também tem 2, 5 do 2, 2, 5 do 3, ou 5 do 2, 5 do 3. A gente também tem o acorde 7/7, que é um outro tipo de resolução especial do trítono, também é outra coisa que aos poucos a gente vai falando, é como se fosse do antirrelativo. Então, por exemplo, é o Si como se fosse para o Mi menor, só que é o Si ele volta para o Dó. Então essa ambiguidade a gente aproveita na hora de reharmonizar, faz a resolução especial do trítono, onde as duas vão paralelas, né? O Si vai para o Dó, Ré sustenido vai para a terça, para o Mi. Então, se essa escala, uma outra forma de reharmonizar, se essa nota cabe dentro desse Si, você também pode usar ele. Então, no caso aqui cabe. Então seria... Tá vendo? Ela vira um Si7. Se fosse Dó, Si, Dó, por exemplo, seria mais comum, mas aqui um pulinho, tá bom? É o 7/7, do mesmo jeito que tem o 7/7, quando a gente fala, né? Que quando a gente não diz de quem ele é, porque ele já é do 1, tem o 7/7 do 4, por exemplo, o 7/7 do 5, Fá sustenido, você está em Dó, Fá sustenido 7, e dependendo do contexto aí, ele está em função de um outro acorde, aí já é análise harmônica, mas é para você saber que existe. Então, você pode reharmonizar através do 7/7, Dó, Si, Dó. Outra reharmonização possível é por subdominante. Então, normalmente, quando você parte da tônica, isso acontece, né? Você tem a nota de passagem, que é da escala, você pode pensar que ela é um subdominante, ó. Dó, Ré menor, reharmonizar como sendo um Ré menor. Tá bom? E você tem o contrário também, quando você parte de um subdominante no tom de Dó também, tá? Então o Ré menor ele já é subdominante. Essa frase, por exemplo, suponhamos que ela é desse... Tá vendo? Ela começa já do Ré menor. Então é o contrário do que a gente viu. É a mesma coisa, você harmoniza por tônica dessa vez, né? O outro é subdominante, porque parte da tônica, e esse é o inverso. Tá? Então são essas as formas de reharmonização, já deu uma geral. Vou deixar uma tabela aqui pra gente, tá vendo? Tudo resumido, quando você precisar agora, a gente vai olhar a parte do Saminético. Você vai aí, tá vendo? Consulta essa tabela com calma, imprime ela de repente, e aí você tem essa base para quando você for fazer os seus primeiros blocos, ou se quiser fazer exercício, não necessariamente os primeiros, mas uma tabela para você poder consultar quando for estudar. E a gente vai dar uma olhada agora no arranjo do Saminético. Eu peguei um trecho, uma folha lá daquele bloco lá do episódio de saxofones, pra gente ver como ele pensa. Aí a gente já vai ver várias coisas junto. Como ele pensa, essa estrutura de acorde, as reharmonizações dele, as escolhas que ele faz,
e também vai ver substituições e drops, essas coisas todas, tudo agora nesse do Saminético. Vamos dar uma olhada na partitura, vou pegar a minha aqui. Tô com o livro aqui, pessoal, olha só, veja, eu volto e revolto, eu mostro para vocês, tem análise melódica, depois tem a outra, depois tem os drops, depois tá queimado, tá cheio de café com leite. Entende? Você deve ir voltando, dando um tempo para você ir analisando as coisas, volta nos livros, estão sempre lá. E sobre tudo isso que eu falei, né? E o próprio Saminético fala, a gente deve estudar a música dos outros compositores. Isso aqui é fundamental, a gente entra no pensamento deles. E é por isso que eu estou fazendo isso, para sedimentar essas informações, tá bom? Então vamos dar uma olhada, vou colocar aqui do lado para a gente ver os blocos. Olha só, tá aí na tela para você. Você vê que ele começa, o Fá seria um Fá 6 aí no começo, né? Lembre-se, isso vem sempre, quando a gente vai harmonizar, vai fazer esse tratamento harmônico, a gente parte sempre de melodia, né? Tá harmonizando as melodias e essas, por sua vez, estão dentro de um contexto harmônico. Tem acordes apoiando, essa melodia está sendo criada dentro. E é a partir daí que a gente faz nossas escolhas. Então, por exemplo, olha, ele começa o solo assim, com esse break solo, né? Quando eles fazem a pausa, né? Então, olha só. Então é assim que ele começa. E a partir daí ele faz. Então, tudo isso está em Fá quando ele está fazendo. Aí Sol menor, Dó. Esse foi o passo. Então ele criou isso e agora ele vai harmonizando. Então, seria isso. Na posição fechada, aquilo que eu falei que a gente deve poder enxergar. Na posição fechada ele fez Ré, Dó, Lá, Fá, Dó. Ré, Dó, Lá, Fá e o Ré que faz a dobra. Esse Ré virou Mi, a sexta virou sétima maior e o Sol virou Lá, tá vendo? E aí, lembre-se, ele faz sempre os acordes, as notas que já são do acorde. Ele pula essa outra colcheia e faz a próxima. Ó, Ré, Dó, Lá, Fá, Ré. De novo ele substitui o Fá pelo Sol. Tá vendo na partitura? E a partir disso ele considerou, como ele está fazendo Dó, Ré, a de baixo ele considerou esse cromático paralelo aí, tudinho, tá vendo? Ó, ele veio. É muito legal, né? A outra ele considerou que apenas que ele substituiu o Fá, tá vendo? Seria Fá, Ré, Dó, Lá, Sol. Fá, Ré, Dó, Lá, Fá. Ele substituiu o Fá pelo Sol e o Ré pelo Mi. Para chegar no Fá lá na próxima, depois do cromatismo, ó. Só que no meio tem o Dó sustenido. Tá? Então, como ele tem no meio lá, ele faz o cromatismo. De novo, ele considera esse cromatismo aí, aquele jeito, paralelo tudo, tá vendo? Em relação ao próximo que virá. Tá vendo, ó? Considerou cromático. E aí ele dá o pulinho. Simplesmente ele tá fazendo tudo fechado. E aí, ó, ele vai pro Sol menor, seria Sol, na segunda colcheia aí do segundo. Fá, Ré, Si, Sol. Esse Fá, ó, ele já fez o drop 2. A gente já vai ver nos drops. Já botou lá pra baixo, tá vendo? E aí ele segue fazendo a melodia, tudo com as notas. Ó, esse Lá, esse Si bemol, ele considerou como um Fá sustenido. Tá bom? E agora ele faz o drop 3 só nessa voz. Esse acorde aí, ó, ele seria esse Dó. Ele faz um drop só nesse acorde quando ele sai daí. Então, por exemplo, seria esse Dó 7, seria Si bemol, Sol, Mi, Dó e o Si bemol. Então, olha, ele faz o drop 3 desse acorde. Tá vendo? Ele joga esse Mi lá pra baixo, tá? Já dá outra estabilidade. Aí vem as substituições também, né? Ó, a tônica vira nona bemol. E aqui ele tem, ó, o 13. Depois ele vem para um drop 2, que seria Dó, Si, Sol, Mi, Dó, Si. Aí a mesma coisa, Dó, Si, Sol, Mi, Dó. Esse Si bemol que é drop 2, vem lá para baixo e aí vem substituições. Tônica, nona e quinta, 13. Isso é como funciona na estrutura. É claro que o arranjador que ele já tem as coisas na cabeça, mas você vê que linearmente lá dentro já vai costurando, fazendo todos os cromatismos. Então, aqui ele faz como um Sol bemol, né, o Fá sustenido 7.
Aí sim, olha só que legal, ele usa paralelo, não, mas ele não segue, tá? O cromatismo. Ele faz o cromatismo, mas não segue aquele paralelismo. E abre. Mesma coisa. Esse Fá seria Ré, Do, como é o Fá 6? Ré, Do, Lá, Fá. E a dobra. O que ele faz? Tira o recheio, ele faz o drop 2 e 4, tá vendo? Além disso, tem a dobra. E além disso, ó, além da tônica, no lugar da tônica, ele está colocando a nona. De novo, tudo isso. Então vamos seguir, é bastante coisa, né? Mas eu acho que já vai dando para você ver como é que ele vai pensando. Depois ele volta, fecha aqui, ele faz o drop 2, porque ó. E o Dó, ele tira esse Dó, faz lá embaixo. E fecha. E depois continua fechado. Bemol 3 vai pro 5. Tá bom? Aquela relação. Quando ele fecha. E agora, quando ele abre de novo. Então, olha, a gente tem a frase. Vamos só para lembrar. Aí em cima do Ré, ó. Tá? Então, em cima disso, ele está harmonizando, fazendo o clima. É importante a gente lembrar, em cima da melodia. Agora, como a melodia pulou e ficou um pouco mais aberta, então ele também fez o drop, que é esse o princípio também, para equilibrar as vozes, né? Então, olha só, Dó, Lá, Fá, Ré, e teria o Dó de dobra. Ele, se Lá, foi lá para baixo, tá vendo? Ele fez o drop 2 de tudo. E depois ainda fez as substituições, tá? Tem que ter bastante mão. Tem pianistas que fazem, mas um pouco mais fechado. Quando envolve drop, para qualquer instrumentista, fica praticamente impossível, é um outro tipo de tratamento. Mas aqui já dá para você ver, ele fez o drop 2, tá em cima dessas montagens. Depois ele fecha, logo que ele vai para lá. Aí no segundo compasso, aqui ele já fecha, ó. Tá bom? Opa! Tá? Ele fecha. E aí ele de novo, quando ele sobe, é o princípio. Ele abre, tá? Faz o drop de novo, drop 2. Depois ele vem com a frase tudo fechadinho, olha só. Aqui é tudo um bloquinho fechado. E aqui é tudo substituído, aqui ó. O Sol, que é a quinta, foi pro Lá, a tônica foi pro... Então deu esse acorde. E aqui é simplesmente a inversão dele. Aqui a aproximação. Tá bom? Tudo em cima dessa mesma escala, mas aí ele tá tudo fechadinho. E aqui ele vem pro... Ele resolve no Fá, tá vendo? Ó, tudo fechado. E aqui ele faz substituições com o diminuto, né? Tá vendo? Esse diminuto seria o diminuto puro. Só que, lembra que a gente viu das substituições de diminuto? Pode substituir até 2 notas, assim. Quando você tem bastante nota embaixo, não descaracteriza, né? Então, se você tem todo mundo fazendo um monte de coisa embaixo, você pode até pôr outro diminuto em cima. No caso aqui, ele pôs 2 notas, então ele faz... E depois ele resolve. Ele faz ele mesmo, o próprio diminuto, e resolve no Fá 6. Fechadinho. Então legal, né? E a outra parte, aí ele continua, o Fá 6, aí olha só, o uníssono. Tá bom? É legal, ó. Chega por uníssono, dá aquela empurradinha, pequenos detalhes, por quê? Porque é uma frase que tá levando, ele só abriu ali em cima, você vê, ele deixou de fazer o bloco na subidinha. E depois ele faz isso cromático aqui embaixo, só que com 7 e 3, né? Tá bom? Ele encara esse Fá sustenido, sempre a mesma coisa. A nota do acorde lá, mesmo que ela tenha sido reharmonizada, tá? Que seja uma tensão, a nota do acorde faz primeiro. E aqui ele encarou como de novo, como cromático, paralelo. E agora tudo drop 2, ó. Ele faz em cima do 7, né? Aqui em cima do 9. Olha que legal.
aproximações, mais ou menos aquelas costuras lá que a gente fez também no Pariano Tríades. Esse tipo de coisa é usado bastante aqui no jazz. Então ele cai tudo, drop 2 e já pula para fechado, tá vendo? Muito legal em sextas. Vem, faz tudo isso fechado. E continuando, aí aqui ele faz um drop 2, é muito interessante essa partezinha também. Ele faz esses movimentos contrários agora, os paralelos, mas não cromáticos, ó. Sol, Fá, Ré, Si seria esse acorde, né? Do Sol 7 e 13. Sol, Fá, Ré, Si, a dobra do Sol. Então ele já faz lá o drop da segunda nota. E no lugar do Ré ele põe o Mi, tá? Que é o 13. E aqui ele desce, ó. Então, ó, como ele tá fazendo? E a outra é cromática. Então é tipo Sol, Fá, tá bom? E no meio ele entendeu que é esse o cromático. Tanto que ele faz tudo cromático. Lá bemol pro Sol. Dá um Lá bemol, né? Ele tá entendendo tudo cromático. Paralelo mesmo. Mas aqui, de uma pra outra, do Sol pro Lá bemol, não. Uma desce, ó. Sol, e a outra sobe. Muito legal, né? E aqui a gente tem um drop 3. Esse acorde também é bem legal. Como ele dá um pulo, ó. Olha que melodia legal. É saltinho, dá um gritinho. É muito legal, o Sam é muito craque. Então, em cima disso, ele deu uma bela trabalhadinha aqui, né? Como a gente viu, ó. E quando ele pula, ele faz o drop. Então, olha. Fá, Ré, Si, Sol, Fá. Ele fez o drop 3. Esse Si foi lá pra baixo. Ok, nós ficamos com Si, Fá aqui embaixo. Tá vendo? Fá, Si, Sol. E agora ele fez todas as substituições. Ele tá bastante livre. O Sol virou Lá, o Ré virou Do, o Fá virou Mi. Aqui ele não tá fazendo a dobra da voz de cima, né? Da lead. E depois ele faz a mesma coisa. Tá bom? Repete. E aí é muito gostoso, né? Antecipação lá do Sol meio diminuto. A gente veio no drop 2, tá? Tudo fazendo. E quando ele faz o Dó sustenido, aqui é tudo do acorde. E o Dó sustenido é a aproximação, ele tá fazendo paralelo. Tá? E as outras são tudo do acorde, do bloco mesmo. É isso. Aí ele vem fechado e faz o drop 2 lá quando ele faz a antecipação do próximo acorde, que já deu uma abridinha, é craque, né? Vai ficando aquele balanço, equilíbrio harmônico. Tá vendo? Esse Sol era pra estar aqui. Si, Sol, Fá, Ré, Si. Se fosse fechado. Mas esse Sol tá lá embaixo. Legal. E aí ele continua a mesma coisa. Tudo drop 2. Tá? E aí ele tá fazendo com uma atenção, ó. É muito legal. E aí já vem pro Dó. Muito legal. Também a mesma coisa, ó. Tá fazendo aqui o drop. Aí agora, olha só, ele está aproximando, tá vendo as acentuações aí, quando a gente tem na segunda colcheia, depois na segunda colcheia, está em cima do Dó, tá vendo? E ele vem aproximando isso. Opa! Ele faz essas aproximações, é tudo fechado, em cima dessa dominante diminuto, né? Mas ele passa pelo Ré uma hora para fazer o cromatismo, né? Tá vendo? É tudo alterado. E ele faz a aproximação desses, entendeu? Tá? Tudo fechadinho. Bom, então agora você pode pegar, por exemplo, eu peguei uma página aqui do livro do Sam. Você pode continuar as outras páginas, analisar, ver as montagens de acorde, ver como ele faz os drops, as substituições de notas. Se você tiver dúvida, tem uma outra tabela, também está no link do outro vídeo de condução e encaminhamento de vozes, condução de vozes e encadeamento de acordes. Você pode dar uma olhadinha aqui também. Lá tem a outra tabela de substituições
substituições, a gente vai juntando, vai cercando, como eu falei, vai deixando essa base sólida para a gente poder se desenvolver, se tornar um bom arranjador ou arranjadora, ou uma maestrina, enfim, uma compositora, um compositor. A gente expandir e expandir, que parece ser a natureza de todas as coisas, expandir do universo, da própria web, do pensamento, expandir e expandir. E olha, o canal também vai expandindo, somos quase 1000 inscritos, quase 1000 pessoas falando sobre essas coisas que tem aqui, sobre harmonia negativa, ouvido absoluto, curiosidades, história das coisas e tudo isso. Então isso é muito bom. Mais uma vez a vocês, meu muito obrigado. E se você quer participar, quer continuar ajudando a criar o canal de música que você deseja, faça isso. Mande suas dicas, sugestões de pauta, suas críticas, reclame se você não gostar de algo, quiser ver algo aqui, quiser sugerir, mande para o canal, tá? Mais uma vez o meu abraço, meu muito obrigado, bons estudos e até uma próxima.